Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h27, 6h27. Muito bom dia, paz do Senhor a você que está conosco nessa manhã, a você que continua conosco nessa manhã de quinta-feira. Hoje, que data é hoje? 1º de fevereiro, meu Deus, eu ainda pensei que era janeiro, né? Como demorou passar janeiro. Mas graças a Deus estamos aqui hoje, iniciando mais um mês, né? De volta das férias. Que estava com saudade aqui dos irmãos, dos pastores, de estar aqui com os irmãos pela Rádio Manaim. Estamos de volta, graças a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui. Sim, a irmã Fátima e o irmão Rodrigo, lá de Garanhuns, em Pernambuco. Estão mandando um abraço para o pastor Haroldo, lá de Brumado, na Bahia, isso? Amém, um abraço então, pastor Haroldo, um abraço também ao Rodrigo e à irmã Fátima. Um abraço ao nosso querido Mauro Lúcio. Obrigado, querido, pelas palavras carinhosas aí, tá? Dá um abraço na sua mãe, não esquece não. Um abraço aqui à nossa irmã Nina, lá de Campos dos Goitacazes também, trabalha lá voluntariamente lá no Manaim Domingos Martins. Um abraço meu querido pastor Erli, lá de Florianópolis. Um abraço à irmã Deise Ribeiro, lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, que esteve aqui nas minhas férias. Eu não pude estar aqui, mas o pastor Francisco estava aqui, eu fui bem representado. Aliás, ela queria dar um abraço aqui em todos da Rádio Manaim. O pastor, só lembra dela, né, pastor? Lembro. Foi muito prazeroso, né, receber a irmã Deise. Toda a família, né? A família, né, os meninos, foi muito bom. Que Deus abençoe ela aí. Continue orando por nós, né, Cleber? Que ela está sempre orando por nós, né? Certamente. E também, um pedido de oração. A irmã Eunice, aqui eu mando um grande abraço. Ela pede oração pela sua filha Cláudia. A Cláudia está lá na Itália e ela pede oração pela saúde da Cláudia. Nós estaremos orando, certamente. Tem também aqui os irmãos mandando mensagens aqui. A irmã do Rio de Janeiro diz assim: Kleber, a paz do Senhor, bom retorno, tá bom? Espero que tenha aproveitado bastante. Mas sem dúvida, foi uma bênção. Por onde eu passei. 3 meses de férias, né? Não, que isso. Que isso. Mandar um abraço aqui, o meu querido, conheci o pastor lá de Rondônia, pastor Marcelo Andrade. Eu não sei se é Andrade ou se é Alvarenga. Eu sei que é o pastor Marcelo. Pronto. Ele é casado com a esposa dele de São Gabriel da Palha. Eu estava na igreja lá em Guriri, em São Mateus. Ele trouxe uma mensagem maravilhosa. Quando terminou a mensagem, eu fui abraçá-lo. Falei: pastor, eu conheço o senhor de tempos atrás. Sério. Falei: o senhor casou em Vila Valéria em 98 e eu estava lá tocando bateria. Meu Deus do céu, quanto tempo, hein? Um abraço, pastor Marcelo. Bem. Um abraço, querido. Que saudade do irmão, viu? Muito bem, 6h30. O texto trazido nessa manhã, nós vamos aqui iniciando o nosso pós-madrugada de hoje. O texto trazido pelo pastor Josiel Freitas, Oséias 5,15, diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Olha, preste bem atenção nesse até, hein? Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Queridos, esse texto é profético, hein? É profético. Aqui está falando lá na grande tribulação, no final da grande tribulação, quando o Senhor fala para o povo de Israel. Ele fala assim: até que se reconheçam culpados, ou seja, arrependimento, e busquem a minha face, estando eles angustiados, porque vai ser um tempo de angústia, né? Angústia para Jacó. E de madrugada me buscarão. Aí, no capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos irá sarar. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vitória. Ao caminho de 3 dias aí. E ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Tá vendo? Tá falando aqui profeticamente da volta do Senhor. Da volta de Jesus, não estou falando de arrebatamento, estou falando da volta de Jesus, mas isso aqui é um outro assunto. Vamos falar aqui do que o pastor Josiel trouxe nessa manhã, que fala exatamente do momento onde o povo de Israel está vivendo um momento terrível. Tanto é que no capítulo 5, no verso 1, diz assim, capítulo 5 de Oséias, verso 1, diz assim: ouvi isso, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, porque, ó casa do rei também, porque a vós pertence esse juízo, visto que fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. E o texto está aí na tela, que o nosso querido
Josias Júnior. O Josias Nunes, não Júnior, o Nunes. O nosso 02 colocou aí na tela para você. Obrigado, querido. E o texto, pastor Josiel, fala aqui nesse livro de Oséias, no capítulo 5, nós encontramos aqui uma visão profunda sobre a relação entre Deus e Israel. A história de Oséias é uma metáfora, ou seja, uma comparação que ilustra a relação entre Deus e Israel naquele momento, representada aqui pelo casamento do profeta com Gomer, que era uma esposa infiel. E Gomer era infiel a Oséias. E o Senhor estava mostrando exatamente para o povo de Israel como era a rebelião do povo contra o Senhor e que o povo não reconhecia a gravidade das suas ações. Porque o povo, nos capítulos anteriores aqui de Oséias, eu até convido os irmãos que estão com a Bíblia a olhar depois, o Senhor diz assim no capítulo 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. No capítulo 4, no verso 14, parte B do texto, diz assim, pois o povo que não entendimento será transtornado, e a palavra no original hebraico aqui é esmagado. Então, se você, nessa hora, você não tiver o conhecimento da palavra do Senhor, se você não estiver vivendo fielmente a palavra do Senhor, vivendo as profecias, atento às profecias, o juízo virá, pastor José Freitas. E não sei o que estou falando, é a palavra do Senhor e ela vai se cumprir. Paz do Senhor, pastor José. Paz do Senhor, Cléber, paz do Senhor aqui, os pastores. Mais uma vez, os irmãos que estão conosco nesse pós-madrugada. Lendo, assim, toda a profecia, aí com o Senhor levou ao profeta a ter uma união com alguém fiel para ele sentir o que Deus estava sentindo. Exatamente. Que ele esperava receber a fidelidade, o temor, né? A obediência, e foi tudo ao contrário, a infidelidade, a desobediência. E nesse capítulo aqui, especialmente, ele começa chamando a atenção de quem estava à frente, de quem tinha função. Então, independente da nossa função, Deus não faz acepção de pessoas. E ele dá oportunidade ao homem de acertar. É possível que nesse pós-madrugada tenha alguém, nós não somos perfeitos, nós buscamos aquele que é perfeito, nós não somos o santo que um quer do outro, mas buscamos aquele que é 3 vezes santo. Nós não amamos o erro, nós amamos o Senhor, nós não amamos o pecado, nós amamos a santidade, mas é uma luta diária. E quando não atentamos para isso, você entra nesse caminho do desvio, da desobediência, da ingratidão, da infidelidade, da carne. Então, a palavra, o profético aqui é chamando a atenção. Deus é santo, Ele é santo, 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 Ele é perfeito, Ele é fiel. Não tem como manter uma comunhão achando que Deus é mortal, que é humano. Não, Ele é Deus de toda a glória, é o Deus da nossa salvação. Então, o profeta viveu o que Deus estava sentindo, então, com toda a autoridade, ele abriu a boca. E voltando aqui para o verso, o verso 15, que foi o nosso assunto nesta manhã, mostra claramente, passa pelo Filho o projeto de restauração, de resgate, de redenção. O Filho foi enviado com o propósito de resgatar, de trazer para o Senhor aqueles que estavam perdidos. Aí vem a palavra que diz assim, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas também vem a outra palavra que diz assim, todos que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Você que está nos ouvindo, você recebeu? Glorifica o nome do Senhor. É porque o Espírito Santo te convenceu a isso. Porque homem nenhum, né, pregação nenhuma na carne, na letra, tem o poder, mas além da letra, a revelação, né, a ação do Espírito tem o poder de nos dar esse entendimento. Então, com esse entendimento que é por Jesus, nós estamos vivendo a nossa experiência de libertação, de salvação, de novo nascimento, entendendo quando ele diz, irei e voltarei para o meu lugar. Até, como você citou, até, aí no Evangelho de João
16, 28, ele saiu do Pai e ele veio, ele deixou o esplendor da sua glória, e quando ele veio, ele convence ao homem, ele veio, os religiosos não entenderam, né? Para o pecador, para a meretriz, para aquele que estava no erro. Então, todos que receberam, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então, ele religou, ele trouxe de volta. Isso é maravilhoso. A reconciliação. Né? Exatamente, a nossa alma. João 16, 8, assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, aleluia, e da justiça e do juízo. Então você precisa deixar ele entrar, precisa dar lugar a ele para trabalhar. Não tem como viver uma transformação, não tem como viver esse resgate, não tem como viver essa libertação só de palavra, só de cultura. Precisa abrir o coração, Senhor, não dá para viver mais essa vida. Eu preciso viver uma vida nova no Senhor. E ele é o único que pode fazer isso. Jesus é o único que pode fazer isso. Porque em cima do que o senhor está falando, eu vejo que Deus não quer que Israel, ou não queria e não quer, e também a nós hoje, temos uma tentativa de escapar das consequências do juízo, mas que tenhamos verdadeiro arrependimento. Exatamente. E não existe outro tempo, não existe namorada. Tem uma noiva que está preparada, adornada, não tem namorado, tem uma igreja, a noiva do Cordeiro está preparada, ela está na posição. Se a trombeta tocar agora, ela vai encontrar com ele nos ares, então não se engane com isso. Mas para isso tem que ter relacionamento. Relacionamento. Tem que se arrepender, até que se arrependa. Isso. Aí quando você se arrepende, vem uma angústia, né? Aquilo que aconteceu, para encerrar aqui, pastor Francisco e os demais companheiros, com os 2 discípulos no caminho de Emaús. O nosso coração não ardia, enquanto ele vivia de conversa, de desculpa, coisa e tal, estavam ao contrário, e era só angústia. E se distanciando. Quando eles deram lugar, abriram a casa, eles disseram assim, o que nós estamos fazendo? Não ardia no nosso coração? Resumindo, nós estávamos muito ruins, na razão, cheio de conversa, e quando o homem cai em si, o coração se compunge, ele volta, ele entra no projeto de eterno, de salvação, e ele começa a viver a presença, e ele tem o que falar. Ele tem que dizer assim, olha, ele está vivo, ele fala, ele restaura, ele faz nova criatura, ele escreve o nome no livro da vida, ele batiza com o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa experiência. E esse era o problema do povo de Israel nessa época, porque eles achavam que eles se bastavam, que eles estavam vivendo uma vida próspera, era um tempo próspero, financeiramente falando. Então, eles não começaram a se distanciar de Deus. E no capítulo 4, no verso 2, o Senhor diz assim, olha, só prevalece o perjurar. O que é perjurar? É jurar em falso. O mentir, nós sabemos que é o pai da mentira. O matar, furtar, olha, adulterar, homicídio sobre homicídio. Olha como é que estava a situação. Ou seja, o povo estava se afastando de Deus. E argumento é o que não falta, né? Nós lemos nesse período profético que nós estamos vivendo, que é o período de Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. Aí você vai ver lá, quando Jesus abre a boca e diz assim, tu é pobre, nu. Exatamente. Então, o momento é de arrependimento, o momento é de buscar, o momento é de entender quem somos nós. Pequenos, falhos, mas nós temos um Deus grandioso, poderoso, que veio ao nosso encontro e tem nos dado a bênção da salvação, a certeza da vida eterna e a garantia do nome escrito no livro da vida, e que quando a trombeta tocar, não estamos se preparando, estamos preparados. Obrigado, pastor José Freitas, nessa manhã, e muito feliz de encontrá-lo já nesse meu dia de retorno aqui à Rádio Manaim, encontrar o senhor aqui. Obrigado. A paz, Senhor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Deixa eu chamar aqui o pastor Mauro Fraga, enquanto o pastor Josiel vai nos deixar para um compromisso profissional. Chamar aqui o pastor Mauro Fraga também conosco. Pastor, o que nós vemos nesse capítulo é sobre a cegueira de Israel, que está revendo aquele momento. O povo de Israel estava cego espiritualmente falando. É só olhar o verso 3 desse capítulo, que diz assim: eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim. O nosso Deus, ele vê todas as coisas, né? Porque agora te tens prostituído, ó Efraim,
e se contaminou Israel. Ou seja, o povo estava sendo contaminado naquela época com aquelas pessoas que eles conviviam. E o apóstolo Paulo fala assim: não vos conformeis com esse mundo, não tomai forma desse mundo, não falar como o mundo fala, não agir como o mundo age, não ter atitudes nem práticas como o mundo. Israel estava contaminado. E o Senhor está chamando a atenção aqui de Israel para que essa contaminação ela pudesse chegar ao fim. Paz do Senhor, pastor Mauro. É verdade. Paz do Senhor, Kleber, mais uma vez, e também aos companheiros pastores conosco aqui nessa manhã. E aos ouvintes, né? Em toda parte. Deus abençoe os queridos mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Muito bem, a palavra nessa manhã, eu vejo como um alerta que o Senhor tem nos dado. Perfeito. Oportunidade para todos nós. Todos, alcança todos essa palavra. Irei e voltarei para o meu lugar, obra redentora. E o Senhor me fez lembrar aqui também do texto em João, Kleber, no capítulo 3, diz assim: porque Deus amou o mundo. A situação lá no tempo do profeta Oséias, olha como a situação estava difícil. E o Senhor vem para trazer uma palavra de despertamento, onde havia uma necessidade de reconhecer o pecado, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Como os pastores já comentaram aqui, a questão da oportunidade. Então Deus, ele diz a palavra em João, capítulo 3, cumprindo essa parte profética que está lá em Oséias, e nos alcança hoje aqui nessa manhã. Diz assim: Deus amou o mundo. Queridos, o amor de Deus está sobre todo o mundo, tribos, povos, nações. Como diz aqui o pastor, essa manhã, Deus não faz acepção de pessoas. Então o amor de Deus está sobre o mundo. Esse amor te alcança nessa manhã, pelo Espírito Santo de Deus, para despertar quem tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz. É tempo de arrependimento, de buscar o Senhor, de voltar, como Deus deu oportunidade a Israel lá no tempo do profeta Oséias. Hoje aqui também, as nossas vidas, o Israel de Deus, o Israel espiritual. Deus quer alcançar, mas é necessário reconhecer pecados. O amor de Deus está sobre o homem, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora, tem um detalhe nesse texto em João 3,16, diz assim: o amor de Deus está sobre o mundo todo, mas a salvação, queridos, está aqui, olha, para que todo aquele que creia no nome de Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Então é necessário crer no nome de Jesus, é necessário buscar, e o homem busca aquilo que ele tem interesse. E nós podemos dizer nessa hora que o Senhor está chamando o homem a um despertamento para buscar. A alma do homem precisa buscar essa salvação, buscar essa presença do Senhor, se arrepender de tantos pecados, como foi relacionado aqui no livro de Oséias. Os companheiros leram aqui alguns versículos, né, que demonstram isso aí. E na continuidade dessa colocação, podemos dizer também o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo. Houve arrependimento, houve busca, houve confissão de pecados, há perdão. Sim, ainda há perdão. Ainda há perdão, é tempo, como os companheiros têm repetido aqui, oportunidade. Não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem crê, será batizado, será salvo. Quem não crê, a Bíblia diz, já está condenado. Não é? Muito bem, Kleber, é o versículo 18 que o Kleber já antecipou exatamente. Quem crê nele, quem? Jesus, o único caminho, o único mediador, não há outro nome, não há outra pessoa que você possa alcançar a salvação, a não ser o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas ainda há tempo. É esse lembrete que o pastor Mauro falou, essa manhã, Deus está deixando esse lembrete, essa observação, nos chamando a atenção. Glória a Deus. Ainda há tempo para transformação, reconciliação, tempo de arrependimento. Porque vai chegar o dia, a Bíblia fala assim, até para Israel, esse tempo está lá na frente ainda. É lá na batalha de Armagedon, lá na frente. Mas para a igreja é hoje. Porque ele pode voltar hoje. Por isso que temos que estar preparado. Pastor Francisco Damiani,
o povo se achava próspero, mas estava se apodrecendo por causa da idolatria, da imoralidade, da vida que eles levavam, conformados com aquela vida que eles levavam, se afastando do Senhor e achando que estava tudo certo. Eu acho que o mundo hoje, a gente vive um pouco disso, esse mundo que a gente vive nele. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, e nós não pertencemos a esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mundo que vivemos também está desse jeito. Ou não? Não prevalece aqui o perjurar, o mentir, é o que a gente mais vê aí, fake news para tudo quanto é lado, todo dia. Não é verdade, pastor? Paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, nossos irmãos aqui do Pós-Madrugada. A situação aqui, ela é muito semelhante à que hoje também nós estamos vivendo, né? E o homem, nesta hora, tudo que ele não quer é se arrepender. Ele se acha autossuficiente, ele se acha o dono da verdade, né? As pessoas hoje, elas vivem com essa mentalidade, né? De que tudo é permissível, de que as coisas são ultrapassadas e tudo isso. Mas o Senhor sempre lembra, né? Lembrando aqui ao povo de Israel, lembrando aqui a nação de Israel, primeiro, que Israel era um povo sacerdotal. Eles não eram a nação pagã, Deus constituiu o povo de Israel para ser uma nação sacerdotal. Então eles tinham uma função sacerdotal, né? Assim como a igreja hoje também. É aquilo que você citou. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos um povo, a igreja é um povo separado, é um povo escolhido, é um povo que Deus preparou, né? Podemos dizer assim, até comprou, né? Ontem... O preço de sangue, né? Ontem nós estávamos trazendo uma mensagem para as irmãs, né? Que era a quinta quarta-feira do mês, né? E nós falamos isso. Eu gosto muito daquela palavra de Paulo que ele diz assim, o Deus de quem eu sou, o Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo. Quando Paulo falou isso, ele reconheceu uma coisa, que ele não era dono dele, que ele tinha um dono. E que esse dono dele foi o que pagou o preço pela vida dele. Então, o Deus de quem eu sou. E o Deus de quem eu sirvo, ou seja, então, se ele pagou o preço, se ele pagou o resgate pela minha vida, então agora eu vou servi-lo a ele. E quando o homem reconhece isso, então ele deixa de valorizar as coisas dessa vida. Então, Israel estava acomodado, estava, né, já diante das riquezas, tinha conquistado muitas coisas. Então, o Senhor vem e fala. E o grande perigo do homem se afastar de Deus é que ele vai para esse caminho aqui da prostituição, do adultério. Quando fala isso dentro da palavra, fala da troca, né? Ou seja, ele deixou o verdadeiro Deus para se prostituir com outros deuses. Ou seja, ele deixou o verdadeiro amor, né? Traiu o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor é o Senhor Jesus. É aquele que garante aqui no verso 15 o seguinte: irei e voltarei, né? Essa que é a certeza que ele tem nos dado, Aleluia. É a certeza que ele tem dado à igreja nesta hora. Irei e voltarei. Então hoje nós estamos esperando a sua volta, né? A oportunidade, Kleber, que está sendo dada é essa, é do arrependimento. Então o momento que nós estamos vivendo é do arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, das nossas atitudes. E o Senhor, ele tem nos dado esse tempo, porque ele fala assim, até que reconheçam. E esse culpado, até... Tem um até, não vai ser para sempre. Não. Vai chegar um momento em que vai buscar e não vai ter mais. Busquei e não achei. Busquei e não achei. Ela Cantares 5, 6. Isso. Busquei e não achei. Procurei e não encontrei. Né? Quando abriu o coração, já não tinha mais oportunidade. Já não tinha. Então o Senhor está dando esse tempo aqui. E uma coisa fantástica que o Senhor fala aqui é o seguinte: estando eles angustiados. Hoje nós vivemos como? O homem vive como hoje? Angustiado. E o detalhe, só me permite aqui, por favor. Pois não, fica à vontade. No hebraico, a palavra angustiada aqui no hebraico, ela tem o conteúdo de estar angustiado é estar no estreito, estar no aperto. No aperto, né? Angústia, essa angústia que também é angústia da alma, Exatamente. Né? É angústia da alma, é a necessidade da alma, né? Então, se você tem, a sua alma tem essa angústia, tem essa necessidade, qual é o segredo? O segredo é buscar o Senhor de madrugada, né? Porque a madrugada
fala do homem que tá saindo do seu comodismo, Necessitado, o homem que né? está necessitado, é aquele que se desperta. Ele tem o compromisso, o primeiro compromisso dele é com o Senhor, de falar com o Senhor, né? Glória a Deus. É essa experiência. Então o senhor lembra que é a madrugada, né? E na verdade a madrugada é para os angustiados mesmo, né? Aqueles que perderam o sono, se levantaram, estão esperando aquele momento de falar com Deus. E nós glorificamos o nome do Senhor, por quê? Porque hoje nós estamos vivendo esse momento profético, né? Nós estamos vivendo esta bênção que é aguardando esse dia que está próximo, esse dia que se aproxima. E o importante aqui, como falou o pastor Mauro, é você estar preparado, né? A casa está preparada, você está despertado, você está de pé, esperando, glorificando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor e tomando a forma que Ele quer te ver. Ou seja, não é a nossa forma, né? Mas é a forma que Ele quer nos ver. A forma da igreja fiel, a forma de santificação, da oração, da obediência, né? O nosso lema para esse ano, né? Ouvindo a voz do Senhor. Quando você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ouvir a voz de quem? Você vai ouvir a voz do enganador, né? Que está disfarçado ali de um religioso, que está disfarçado ali de um falso profeta, que está disfarçado ali de muitas coisas. Então, por isso é preciso ouvir a voz do Senhor. Mas aí que tá, pastor Francisco, o povo de Israel naquela época, ele se distanciou tanto de Deus que não conhecia mais a voz do Senhor. Exatamente. Não sabia mais quando era Deus que estava falando, quando era o mundo que estava falando. Exatamente. Por Esse que é o isso, grande perigo. Esse é o grande perigo. É o grande perigo que o homem corre nessa hora. E tem muita gente sendo enganado, né? Achando que, né, dia salva, né? Se você guardar o dia, você está salvo. Se você... então... Botar um copo d'água em cima botar da um copo d'água, tá salvo. Tá salvo. Ah, vai ter segunda época. Não vai ter segunda época. Vai ser um toque só, né? Não vai ter outro sacrifício. Então, tudo isso está dentro desse momento aqui. E como que nós vamos resolver isso? Buscando o Senhor. São essas as suas angústias? Quem tem resposta para você é o Senhor. É a palavra, é o Espírito Santo que está conosco, né? Aleluia. Aquele que está nos abençoando. Vocês estavam aqui falando, eu estava olhando lá João 16, né? Quando você vê João 16, o Senhor explica isso tudo para os discípulos, né? Eu irei, né? Mas virá o Consolador, mas eu voltarei, né? Eu voltarei para vós, né? Então, a palavra, ela nos coloca dentro desse contexto profético. Uma coisa que eu sempre falo também é o seguinte, tem muita gente abandonando o profético. Quando você abandona o profético, você está matando a sua fé. Sem profecia, o povo se corrompe. Então você está matando a sua fé. Você está matando a fé da sua família. Você está destruindo o seu lar, seu casamento. Você está destruindo a sua salvação. Você está destruindo tudo na sua vida. Porque a salvação, ela é o quê? Ela é profética. Não é isso? A salvação é profética. Os nossos cultos, eles são proféticos. Perfeito. Né? E o arrebatamento é o quê? É profético. Profético. Então, nós temos que valorizar o profético, nós temos que lutar pelo profético. E o profético, aí que vem. O que é o profético? Foi até a pergunta de uma das escolas bíblicas dominical. O que é o profético? O profético é tudo aquilo que vem da eternidade. Isso. É tudo aquilo que nós ouvimos da eternidade. Só que a gente vê muito hoje em dia, o cristianismo que está sendo vivido hoje em dia pelo mundo, atualmente, é um cristianismo para esse mundo. Exatamente. E não para o mundo vindouro, ou seja, profeticamente, para Jerusalém. É um cristianismo espiritual. de resultado, de prosperidade, Exatamente. de promessas só para essa vida. De bens né? materiais. De bens materiais e tudo isso. Isso então, não quer dizer que Deus não vai nos abençoar materialmente, não é isso. Não, isso está dentro do processo da salvação. Você vivendo o processo da salvação no caminho, ouvindo a voz do Espírito Santo, então dentro dessa palavra salvação, a raiz dela é soteria, bênçãos na saúde. As demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Que maravilha. Amém. É bom falar disso, né? Falar da palavra do Senhor. A palavra Meu é maravilhoso, Deus. né? Eu fico não empolgado, mas fico muito feliz. Glória a Jesus. Deixa eu chamar aqui também o pastor Mauro. O pós-madrugada é a nossa live, né? Aqui, é a nossa live. É a nossa live. É verdade. Isso é maravilhoso estar falando aqui daquilo que Deus tem para nós. Deixa eu chamar aqui o pastor Cleidson. Desculpa, o Josias está aqui me falando. É o Cleidson Pisoni. Pastor Cleidson. O diácono Anderson, lá de Santa Teresa, ele fez uma colocação muito interessante. Assim, Cléber, o povo guardava a lei de Moisés. E a lei de Moisés condenava o adultério. E Deus quis mostrar através de Oséias que o povo de Israel guardava a lei, mas vivia na razão, né? E hoje em dia, muitos também.
querem guardar a lei e estão longe do Espírito Santo. Ou seja, o perigo que o povo corria naquela época, que muitos hoje correm, é você se conformar com esse mundo. Não, mas veja bem, quando eu estou conversando com uma pessoa sobre o Evangelho, e a pessoa fala assim, Kleber, a Bíblia é uma bênção, mas veja bem, chega a me dar um arrepio quando fala esse veja bem, porque a palavra do Senhor, ela não sofre variação, não é? Ah, mas Deus mudou. Deus não mudou, não muda e não mudará. O Senhor não vai acordar aqui entre aspas, nessa quinta-feira e falar assim, olha, tudo que eu falei até ontem, esquece, não está valendo, está valendo agora a partir de hoje. Não, isso nunca vai acontecer, porque ele é fiel à palavra dele para cumprir. E o Senhor diz assim, não vos conformeis com esse mundo, é não tomar forma. E nós vemos hoje esse cristianismo, hoje no mundo, tomando forma mundana, como o povo de Israel está vivendo. E sempre foi assim. O povo de Israel, quando tomava a forma do mundo, começava a se afastar de Deus, vinha o juízo. E hoje nós vemos essa cegueira espiritual. E hoje, nessa manhã, eu entendo que com essa palavra, Deus está nos chamando e chamando a muitos a essa necessidade de retornar para Deus. E eu falo que retornar para Deus é cair em si. Porque a Bíblia diz assim, ouçam, ó Israel, sacerdotes, casa de Israel. E quando ele fala assim, ouçam, demonstra uma certa urgência. Fala assim, ó pastor Cleison. Amém. A paz do Senhor, Kleber, pastores, irmãos que assistem e ouvem conosco nos demais canais da rádio e TV Web Manaim. É maravilhoso entender e simples, né? As coisas do Senhor. O Senhor é direto e a sua palavra ela não volta atrás, como foi bem dito. Uma prova dessa consequência de se afastar de Deus, nós vamos ver no versículo 4. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Quando o Senhor colocou em nós o seu Espírito Santo, o Senhor ele colocou aquilo que é de mais precioso, não é? Nos deu, e quando Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, isso para a igreja, a bênção estava no tempo de Israel, o Espírito do Senhor estava sobre Israel, né? O Espírito de profecia, não é? Havia os profetas, então o Senhor, aqui havia sacerdotes, e eles não estavam na posição. O afastar, o deixar de adorar como o Pai deseja, busca os verdadeiros que adoram em espírito e em verdade, você começa a entrar pelo campo da razão, você começa a entrar pelo campo do achismo, das coisas óbvias, das coisas materiais, das coisas dessa terra, ele vai se diluindo no meio e daqui a pouquinho ele vem, não tem nada, vai tatear, cadê Israel? Se diluiu, se perdeu, não é? E aí começa entra numa consequência pior, a se prostituir, não é? Então o que é isso? É você deixar o original. Você deixou o original, a espiritualmente, essência, né? a essência, e voltou para aquilo que é do seu próprio interesse. Porque o inimigo, ele vai agir com o espírito do interesse do homem. O que te apraz, o que te dá prazer, o que te prende a sua atenção e que te alenta. Eu lembrei aqui, isso me fez lembrar daquela palavra, quando Jesus fala assim para o adversário, você só conhece as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo. E é aí que o homem é enganado. Exatamente. E nesse balançar, botar no braço e balançar desse nenê enganoso que não quer aceitar a palavra do Senhor, não quer se render à doutrina, praticá-la, trazer para sua vida no dia a dia, no seu cotidiano, porque a palavra ela é viva, para que ela tenha ação e o cidadão do céu ele venha a ser transformado entre nós para o arrebatamento. Quer dizer, o objetivo da palavra o evangelho veio para nos transformar. Ele tem poder de transformar o homem. Então, para ser um cidadão do céu. E quem faz isso e nos convence é o Espírito Santo.
Você abandonou o Espírito Santo, vai entrar outro espírito. A casa não vai ficar vazia ali. O inimigo vai entrar, não é? Ele vai querer governar, envergonhar, né? Pisar naquilo que um dia foi construído, humilhar. Então, é o que está acontecendo hoje aí, não é? O evangelho, um cristianismo, né, na verdade, que tem mais de mundo nele do que o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. Verdade. Então, o que nós precisamos entender nessa palavra para nós, dessa bênção nessa manhã, é a oportunidade também que o Senhor, que a graça ainda há. É a oportunidade do homem se render ao Senhor. Ainda há tempo, não é? Porque daqui a pouco, o que diz a palavra aqui, até, não é? Até que o Senhor venha cumprir. Porque vai vir esse juízo. Virá. Eu gostaria, se dá tempo ainda, só uma colocação lá, realmente, de Cantares, e o pastor Francisco Damiani e o próprio Kleber comentou, aqui no Cantares 5:6, né? Eu abri o meu amado, mas já tinha o meu amado se tinha retirado. E se tinha ido. A minha alma se tinha derretido quando ele falara. Quer dizer, eu vivi as experiências, mas acabou. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Foi embora. Mas passou o tempo. Vai deixar para buscar o Senhor no final. Não, sou jovem. Há tempo de aproveitar. Não é? Eu vou viver isso aqui. Não é? Agora a época, vai entrando épocas de festas, aí, coisas mundanas. Há muitos, às vezes até servos, filhos de servos, que precisam ter a sua vida fundamentada na experiência com Deus, conhecer o poder de Deus e a sua palavra. É o que o Senhor quer que nós conhecemos. Isso nos dá segurança, paz, alegria, nos completa. Não é? Então, você vê que a palavra aqui, Israel, naquele momento aqui, está vivendo uma situação que o Senhor prova que ele não aceita, que ele vem com suas vacas, eles irão, no verso 6, Oséias 5:6, né? Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Como está ali no canto. E ele se retirou. Ele se retirou deles. Quer dizer, o Senhor não pactua. Deus não muda, como o Kleber disse aqui. Ele não vai mudar. O projeto dele é único. Foi planejado na eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sabia que o homem ia pecar. Foi planejado. Jesus se prontificou. Eu vou ser o mediador. Eu sou o projeto. E ali foi arquitetado. Pronto, o amor pleno, completo. O projeto entrou e deu início. E aqui nós estamos conhecendo esse projeto, esse amor maravilhoso, que Deus, já sabendo disso, ele já colocou o Senhor como nosso resgate, nossa oportunidade, a sua oportunidade. Né? Perfeito. E a Bíblia diz assim, até. E essa palavrinha, até, para a igreja, Isso. Até que toque a trombeta e o arrebatamento aconteça. Para Israel, é até que eles buscam arrependimento, né? Lá na batalha de Armagedon. E quando eles vão olhar para os céus, cercados, diz a Bíblia, e clamam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí o Senhor Jesus vem. Até para eles será naquele momento. Mas para nós é hoje, pastor Francisco, é hoje. Verdade. O homem tem que entender o seguinte, ele é culpado. Exatamente. Ele é culpado. Né? E só que um preço já foi pago. Mas ele tem que reconhecer, eu sou culpado. Eu não mereço. Tem que reconhecer. Né? Eu não mereço, eu não mereço nada. Não mereço estar aqui, eu não mereço. Eu sou culpado. Então, quando ele reconhece essa culpa, por isso até que se reconheça o culpado. Mas o homem hoje, ele vive o quê? Na sua arrogância, na sua prepotência. Exatamente. Ele não quer reconhecer nada. Ele acha que quem está errado é Deus. É um perigo. Eu estava comentando ontem com um pastor amigo nosso, e eu comentei sobre isso. Esse narcisismo é um perigo. Exatamente. Esse egocentrismo, onde Deus não é o centro na vida dessas pessoas. De forma nenhuma. Quando deve ser. E não o nosso ego, o superego. Exatamente. É isso aí que tem matado as pessoas, né? Então ele tem que reconhecer, eu sou culpado. E ele tem que confessar isso, que essa culpa dele. Não mereço, sou culpado. Mas ele tem que entender o seguinte, que o juízo de Deus, ele é diferente do juízo do homem.
né? O juízo do homem é o seguinte: todo homem é inocente até que se prove o contrário. Verdade. O juízo de Deus não, você é culpado. Você é culpado de morte. Você é culpado por quê? Porque você está debaixo do pecado. Então todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Ponto. Você é culpado. Mas existe um que resgatou a sua vida. E é para este que nós temos que viver a cada dia. E o nome dele é o Senhor Jesus. Pagou o preço. Nós hoje não pertencemos a nós mesmos. Exato. Mas nós fomos comprados Temos com um dono. preço de sangue. Louvado seja o nome do E Senhor. nós pertencemos a ele e vivemos para ele. Então, quando o homem reconhece isso, então ele passa a viver uma nova vida, né? Um novo nascimento. Então, é um novo nome, é um novo momento na presença dele. Na presença de quem? Do Senhor. Então, Glória a Jesus Deus. passa a ser o principal. Aquilo que está em primeiro lugar, ou seja, Jesus entrou agora no nosso coração. Mas ele não entrou só num pedaço, não, ele entrou em todo o nosso coração. Ele é o Aleluia. dono da nossa vida, né? De uma maneira total. Isso. E nós vamos continuar sendo culpados. Sim. Nós vamos, tanto é que nós temos uma arma poderosa contra essa culpa, que é o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo. Que nos purifica de todo Só pecado. ele que nos De purifica. cada pecado. Não há nada em nós que faça nos justificar de qualquer erro nosso. Mas quem nos justifica, quem nos abençoa é o Espírito Santo, é o sangue de Aleluia. Jesus que atua pela nossa vida. E só para deixar aqui os irmãos para entender que eu falei sobre narcisismo, o que as pessoas podem pensar, né? É o narciso? Não é isso, não. O que é o narcisismo? É a preocupação em ser grandioso, em se exibir, é um sentimento de indiferença em relação ao outro. Ou seja, eu que importo, o outro não me importa. Isso é ser narcisista. Então, é o que impera hoje nas redes sociais, essa falsa exibição, né? Exatamente. E a gente tem que ter cuidado com isso. Aquilo tudo é falso, né? Tudo A pessoa falso. bota ali. Que, Não tá vendo nada daquilo. Tá vendo nada Bota daquilo. fotos de um casamento feliz e você vai nada, ver, eles estão nada. até se divorciando. Então, É um perigo, né? Rede social é um perigo. Exatamente. E a gente vê muito adolescente aí já em depressão com isso. Exatamente. Porque o outro tem, ela não tem, mas Tem gente até morrendo por causa disso, porque foi cancelado, aí morreu. Meu morreu Deus de do céu. uns negócios Misericórdia. difíceis toda a vida. São 7h10, eu tenho que ir para o intervalo e liberar o pastor Francisco Damiani, que tem um compromisso agora particular. Pastor, obrigado por ter vindo aqui, uma alegria revê-lo novamente. Alegria nossa, né? Pelo menos agora eu vou parar de chamar Jorginho de Kleber. Depois eu pedi desculpa aí, Jorginho, desculpa, porque... Um abraço também a Jorginho, nosso querido irmão que esteve aí bravamente aí, né? Maravilhoso. Queria deixar um abraço aqui para a irmã Sandra, né? Aniversariando lá em Jardim Camburi 5. Hoje nós vamos orar por ela. Um grande abraço, minha irmã. E deixar um abraço a todos os nossos queridos ouvintes do Brasil e do exterior. E lembrando que hoje é o culto de oração. Exatamente. E nós vamos estar lá na igreja orando a Deus, porque Deus tem bênção para as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor. Vamos ouvir um louvor? Daqui a pouco a gente volta conversando mais com o pastor Mauro Fraga e pastor Cleidson Pizon. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 7h20, 7h20. Estamos aqui na reta final do nosso pós-madrugada de hoje, agradecendo imensamente a sua audiência, o seu carinho, as suas orações. Deixa eu mandar um abraço aqui, meu querido pastor Erli, lá de Florianópolis, pastor Josué Meric também, toda a igreja aí no sul do país, ao nosso irmão Paulo Sérgio Pereira Ramos, lá de São Judas, São Paulo. Edson Kleber, o Salmo 51 mostra de forma grandiosa a dimensão de culpa, reconhecimento do poder de Deus sobre as nossas vidas. É isso mesmo. Um abraço ao nosso irmão Cícero, lá de União dos Palmares, em Alagoas. Ele pede oração pela vida da Rayane, que vai fazer o exame. Vai fazer um exame de 30 dias ou daqui a 30 dias? Não ficou muito claro. Ela está internada, né? Tá. Entendi. Ela está 30 dias internada e vai passar por um exame. Isso, né? Vamos orar então pela Rayane, lá de União dos Palmares, em Alagoas. Um abraço, meu querido irmão Valnei Peixoto, lá de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Nosso querido irmão Luiz Carlos Gomes, aqui de Tucu, Cariacica. Amém, querido? Obrigado pelo carinho, tá? Um abraço a Ana Paula Souza Alves, de Realengo, Rio de Janeiro. Edson Kleber, eu estava meditando alguns dias nesse capítulo. Numa leitura aprofundada, podemos observar que estamos sujeitos a cair da graça como Israel. Sim, mas nós não podemos nos conformar com esse mundo, né? O perigo há. A Bíblia diz que nós vivemos dias de tribulação, de angústia, mas todo dia
nós temos a oportunidade de buscar o Senhor, de nos achegarmos mais a Ele e não de nos afastarmos, como o povo de Israel estava, não é verdade? E ela diz assim: Kleber, não há tempo para viver longe da vontade de Deus. Exatamente isso. Concordo em gênero, número e grau no que diz aqui a irmã Ana Paula Souza Alves, de Realengo, Rio de Janeiro. Um abraço a Maria Andrade Gabriel, lá de Jardim Tropical, Lago Azul, Nova Gama, Goiás. Manda um abraço à nossa querida irmã Rita Patrícia, tá lá em Cachoeira Itapemirim, ela que é de Jupi, Pernambuco. Tá ela, a filha Lívia, Lívia, também o seu filho, o pastor, né? Estão lá em Cachoeira Itapemirim, estão ouvindo a gente. Um abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho e saudade de vocês, tá bom? Muito bem, 7 horas e 22 minutos. Deixa eu me despedir aqui do pastor Mauro Fraga. Pastor, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Muito bom revê-lo, já nesse primeiro dia de retorno das férias, né? Isso. Como diz o pastor Francisco, 3 meses, né? O Kleber. A paz, senhor querido. Que alegria, né? Sempre estar aqui, nessa oportunidade, com os pastores, com os irmãos que estão nos ouvindo. E recebo aqui com muita alegria aqui a mensagem do irmão Davi. Sempre acompanha o culto da madrugada, tem recebido bênçãos da parte do Senhor e pede aqui que eu mande um abraço para os irmãos de Serra Dourada 1A. Aqui na Serra. E aqui, então, Davi está aqui. Um abraço aos queridos, Serra Dourada 1A, lá na Serra. Deus abençoe a todos os irmãos. Lembrando também da nossa igreja Cobilândia 3, é claro, né, Kleber? Sim, claro. Ali as igrejas que compõem a área de Jardim América, né, Nova América, ali algumas igrejas de Alto Laje, e vai por ali afora, né, Vera Cruz. Um abraço a todos os irmãos, aqueles que acompanham a madrugada, as irmãs, os valentes desta obra, jovens, os queridos, que logo mais à noite estaremos no culto de oração na casa do Senhor. Aleluia. É um momento importante esse culto da noite. E o nosso irmão Francisco também, ali de Serra Dourada. Os irmãos de Serra Dourada estão aqui, todos comparecendo aqui. O irmão, ali o esposo da Lia, o irmão Valdir. Um abraço a todos. Que Deus abençoe aos queridos abundantemente na data de hoje. Amém. E sempre, né? Hoje e sempre. Amém, pastor Mauro Fraga. E o pastor Cleidson Pisoni conosco também, que eu vou pedir, assim que ele terminar os seus abraços, para que esteja orando pelos nossos irmãos, para que possamos encerrar o nosso pós-madrugada de hoje. Pastor Cleidson, obrigado pela participação, Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, agradecer a Deus primeiramente por estarmos aqui, né? E saber que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo, da justiça e nos sustém neste caminho. Ele revela Jesus e nós vamos pós ele, passo a passo até aquele grande dia. E você está convidado a isso também, não é? Examinar bem a palavra, porque em tais, né, achará a salvação. Agradecer também a nossa ouvinte, Adriana de Oliveira, lá de Massachusetts, Estados Unidos, né? Adriana de Oliveira, irmã da nossa irmã Andréia também, e sempre assiste os seminários, eu mando os links para ela. E agradecer as igrejas, né, que estão sempre, os irmãos, ouvintes, que sempre estão orando por nós também aqui, participando. Muito bem, 7 horas e 25 minutos, vamos orar? Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, para que o teu Espírito, este mistério, venha agir sobre cada coração nesta manhã. Não apenas que ouviram, assistiram, mas onde quer que esteja um que está angustiado, amargurado, Senhor, nesta manhã, por lutas, por enfermidade, por faltas, Senhor, por suas próprias fraquezas, venham saber que há um sobre nossas cabeças que pode todas as coisas. Aleluia. Lembramos da nossa irmã Eunice, ali, que pede oração pela sua filha Cláudia, ali dos Estados Unidos também. O Senhor dá uma bênção. O Tyler, menino de 12 anos, opera a saúde desses dois irmãos. Senhor, ali de Boston, nos Estados Unidos também. Senhor, o Tyler e a irmã Eunice. Lembramos da nossa irmã Andréia Diógenes, Senhor, que está internada e faz a cirurgia hoje
cirurgia no pé, que ela caiu, se machucou e precisa se restabelecer, que não fique nenhuma sequela. Pela cirurgia da irmã Alves, Andréa Alves, lá de Caçapava, em São Paulo. Também a cirurgia dela é hoje, Senhor. Dá uma bênção. E tantos outros que estarão passando por procedimentos, exames. Senhor, como a irmã Rayane está internada ali na União dos Palmares, Alagoas, precisa que o seu exame seja favorável a ela. Abençoa, Senhor, o teu povo. Clamamos para que o Senhor dê a cada um a sua porção neste dia. Amém, Senhor. Senhor, e buscamos a tua face, porque só em ti há solução. Verdade. Oramos, entregamos tudo no teu altar, Senhor, as nossas intercessões, necessidades pessoais. Senhor, guarda os nossos filhos, os irmãos que voltam às aulas, Senhor, que retornam às aulas, que voltam das férias. Guarda, Senhor, o retorno às aulas das nossas classes, de crianças, irmãos. Amém. Dá uma bênção. Senhor, os jovens que voltam à faculdade. Senhor, pedimos esta bênção. Oramos e agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Rádio Manaim. Muito bem, meus queridos, 7h28, 7h28, é ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Amanhã tem mais, mas a nossa programação continua durante todo o dia e eu peço a você que esteja orando por nós, pelos pastores, por toda a programação da Rádio Manaim. Deixa eu continuar mandando abraços aqui, ainda temos 1 minuto e 15 segundos. Manda um abraço pro nosso irmão Armando, lá de Caçapava, São Paulo, meu querido irmão Daniel, de Campina Grande, na Paraíba, a irmã Arilda, irmão Neuci. Eles estão agora no sul do país. Um grande abraço a vocês, obrigado pelo carinho. Irmã Lina Brito, de Guarapari. Também a irmã Elza, lá de São Mateus, lá em Guriri. A irmã Helena Matias. Ô, Helena, obrigado. Assim, Kleber, que bom que você está de volta depois de 3 meses de férias. Obrigado, irmã. Como demorou, né? Meu Deus do céu. Mas foi muito bom estar de volta aqui. A irmã Helena, lá de Ibirité. Obrigado, um grande abraço, minha irmã. Também um abraço, deixa eu ver aqui. Não tem o nome aqui, infelizmente, né? Nosso querido irmão Anderson, a irmã Sueli lá de Brasília também, lá do Residencial Santos Dumont. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho. Irmã Jaqueline de Minas Gerais também. O nosso irmão Zé Maria, obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Olha, nós vamos então colocando ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta dando sequência ao nosso Bom Dia Manaim. Eu espero que você continue conosco aqui na Rádio Manaim. A você um forte abraço. Deus te abençoe e até amanhã, hein? Até amanhã aqui pela TV Manaim.